Sobreviventes, tudo bem? Vamos. Eu fui desafiado a falar sobre um tema pelo meu amigo Wagner. Ele sugeriu que eu falasse sobre política. E eu vou falar um pouquinho sobre política então, né? Mas eu vou falar do meu jeito. Não vou falar do jeito que os comentaristas políticos aí falam, não. Né? Vou começar sinalizando que eu tive duas experiências muito significativas e muito próximas à política, né? A primeira, eu já falei aqui num outro vídeo, eu ajudei o governador Marcelo Alencar, através de um grupo de trabalho, a elaborar o projeto de governo na área de agricultura. E após isso eu fui convidado para integrar a primeira formação do Conselho Estadual do Rio de Janeiro de Política Agrícola e Pesqueira. E em paralelo, pela minha formação, pelas minhas características, eu fui diretor administrativo e financeiro de duas estatais, né? Então eu vi bem por dentro como é a questão que a maioria fala por fora, eu vi por dentro. E a segunda foi em 2006, aí mais diretamente, eu fui candidato a deputado estadual, também ajudando a nossa querida Denise Frossar. Veio candidata a governadora e ela perdeu para o Sérgio Cabral na primeira eleição que o Sérgio Cabral se elegeu. Pois é. Então eu tive essa experiência bem próxima, né? Nesse nível, lógico, não é num nível lá muito elevado, presidente, mas já é uma vivência. Então, o que me ocorre para falar de política é aquela famosa frase de Jesus, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou isso no contexto de um cobrador de impostos lá que o questionou com relação ao que deveria ser feito se ele concordava com o pagamento dos tributos. E ele, com a sabedoria iluminada que ele tinha, deu essa resposta que serve para isso também. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ó, esse aqui é Shiva. Shiva. Bacana. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um exercício com você muito rápido. Pensa numa coisa que foi feita há 50 anos e que continua aí, que você tem como referência. Podemos lembrar do Maracanã, alguns hospitais, né? Agora pensa em alguma coisa de 100 anos atrás. A gente já vai lembrar de quase nada. E eu vou usar o dizer que se botar 200 anos, aí não tem mais nenhuma referência. Ninguém lembra de mais nada. Ao pó tornarás. Isso quer dizer o que para mim? Que a política é só um passatempo, que a importância dela é muito relativa e que as coisas que os políticos fazem não se perpetuam, elas não têm tanta importância.
Tá certo? Quando eu penso sobre isso, me ajuda muito a sair dessa angústia e desse desespero que as pessoas se encontram, achando que um vai destruir e que o outro vai construir e que o outro fez e que esse não faz. Tudo isso só diz respeito a interesses individuais dos próprios. Muito pouco ao coletivo, quase nada. Por isso que um lado prestigia uma banda e o outro lado prestigia outra banda. E é bom que seja assim. Olha lá que bonito aí. Porque aí vai se alternando. E no fim das contas, o que essas pessoas fazem não tem a menor importância. Eu, por exemplo, peguei vividamente, com consciência, ainda que robótica, mas o Sarney, vi o Tancredo Neves morrer, vi o Sarney entrar, vi o Collor entrar, vi o Collor sair, e dessas duas figuras, só para falar de figuras que ainda estão aí, não ficou nada, não lembro de nada, nada do que foi feito importa. Podem dizer que tem uma lei, que tem isso, que tem aquilo, tudo passatempo, tudo caô. Então, daqui a 10 anos, 20 anos, as coisas desse momento, né, que nos angustiam, já não vão ter a menor importância. E por que que a Deus o que é de Deus? Porque ao longo da caminhada, toda essa experiência, essa vivência, essa discussão política, só terá serventia se eu despertar para isso e me encaminhar para Deus. Tá certo? Aí você pode pensar, mas por que que as religiões brigam tanto por poder? Elas brigam tanto por poder porque elas precisam existir como qualquer outra empresa que precisa existir neste momento. Então ela precisa de dinheiro, ela precisa de prestígio, ela precisa de favores, mas isso é sempre temporário. E isso não tem a importância que muitos religiosos dão. Você vê hoje aí a Igreja Católica totalmente dividida, né? E o que importa efetivamente não está sendo discutido, que é como ajudar as pessoas a se conectarem com Deus. Quais são os problemas que as pessoas têm hoje em se conectar com Deus e como resolvê-los, né? Então eu estou falando de política porque eu sei que a política não tem a menor importância. Eu sou do partido do Vamos Mudar, tá certo? E mudou-se agora. Entrou outra pessoa lá. Daqui a pouco sai esse e entra outro. O problema é quando fica muito tempo, né? Uma coisa que eu tenho assim para mim é que a reeleição foi muito ruim. Foi péssimo. Foi uma coisa ruim que não barateou nada. Muito pelo contrário. E inviabilizou processos políticos de médio e longo prazo, porque os projetos têm uma vida de 8 anos, aí o cara luta para fazer outro sucessor, e aí o sucessor não vai, né? A gente viu isso aí recentemente, né? Então, eu acho que quanto menos tempo o político ficar envolvido nas questões políticas, é melhor. Eu acho até que devia ter uma lei que impedisse a pessoa ter mais de 2 mandatos de qualquer coisa, certo? Ele seria uma vez deputado e uma vez prefeito, ou 2 vezes prefeito alternados, em momentos alternados, ou ele seria um deputado e um senador, que deveria também ser limitado a 6 anos,
E é isso, né? Então, a gente está passando por um momento de readequação intenso, onde as pessoas querem os reconhecimentos pelos trabalhos que foram feitos. Por exemplo, essa questão dos juízes e essa discussão toda em cima de Lava Jato, é porque eles também querem o reconhecimento pelo trabalho que foi feito, que é o trabalho deles. Eu não estou jogando pedra nem nada. Eu estou falando que quem não faz o que eles fizeram é que está equivocado. Assim como quem rouba deveria ter uma pena eterna. O cara que rouba de merenda escolar e de saúde, isso aí deveria ser cadeia eterna, né? Mas quem faz as leis são eles. Aí esse é um dos paradoxos da política, né? O cara que faz a lei é o cara que se beneficia da lei. Aí não se resolve nada. E continuará sendo assim, né? Tem milhares de anos que é assim. Agora vou dar um exemplo daquilo que eu falei antes. Pensa nas pirâmides do Egito. 3.500 anos, né? Já tem arqueólogo dizendo que tem 15 mil anos. E alguns mais ousados falam que tem 50 mil anos. E no fundo, ninguém sabe para que aquilo foi feito nem quando foi feito. Existem hipóteses, né? Mas no duro mesmo ali, ó, foi assim, não tem como, ainda ninguém carimbou. E é um negócio de 3.000 anos, tá certo? Imagina um negócio de 20 mil anos, 30 mil anos. Então a política é uma coisa muito pueril, muito temporária na questão da existência. Se eu ficar focado nesses problemas políticos, eu vou desperdiçar a minha existência, a minha do Jerônimo, tá certo? Que eu tenho muitas outras funções, muito mais importantes que qualquer político que aí está. Muito mais, infinitamente mais importante. Para mim e para aquele meu Criador, Deus acima de todas as coisas, né? Então, se você está preocupado com questão política, larga disso, cara. E se a igreja que você frequenta também está muito envolvida com isso, larga dessa igreja também, porque eles estão do lado errado da moeda. Eles estão cuidando das coisas de César e não estão cuidando das coisas de Deus, que no fim das contas é o que importa, né? A César o que é de César, ou seja, nada, a migalha, e a Deus o que é de Deus, ou seja, tudo, né? Tudo é de Deus, né? Estamos aí. Essa é a minha posição atual sobre política. Pode ser que mude, mas ela vem de um processo longo de autoconhecimento e de vivência, inclusive política. Tá bom? Um beijo aí para você.